E eu gostaria de falar aqui hoje sobre 4 fases da vida no Espírito. 4 fases da oração que eu gostaria de lhe ensinar de forma prática. Porque existem essas fases em toda a oração. Escute. Talvez você ainda não ouviu isso, mas isso tem uma importância gritante. Porque você pode estar vivendo agora o seu melhor momento com Deus orando, mas logo isso vai passar e você vai ter que ter maturidade para essas fases. Eu aprendi elas de uma forma mais dura. Mas toda a vida de oração terá essas 4 fases. Você não pode se esquecer disso. A primeira fase eu chamarei de oração normal, insistente. É a fase do bebê, daquele que ainda não tinha costume de orar e decidiu a começar a orar agora, como o Lucas falou. Comecei com 15 minutos, mas eu insisti e fui aumentando. Essa é a primeira fase. Essa é a oração de todo aquele que quer orar, que ainda não atingiu o nascimento do Espírito, mas ele já entendeu que ele tem que orar. Então ele vai começar a orar, ainda que seja 10, 15, 20 minutos diário. Ele vai subjugar o seu corpo e vai expor-lhe ali a uma ignomínia e vai orar. Inicialmente, não porque ele aprendeu a orar, é porque ele quer ter um hábito. Todos têm que passar por isso. Eu, você, todos. Mas ninguém tem que ficar nisso. A gente tem que avançar. Essa primeira fase é necessário, porque é nela que você aprende a orar. E aprender a orar não é aprender a falar com Deus, porque você sabe falar. Aprender a orar é aprender a orar certo. Falar coisas certas. Orar à vontade de Deus. Aquele que sabe orar, toda a sua oração será atendida, porque ele sabe orar certo. Quando a Bíblia diz que o Espírito tem que nos ajudar, porque eu não sei como orar, Romanos 8, 26, é porque o diabo destrói 99% das nossas orações antes de chegarem aos 15 minutos. Por que esse início é necessário? Se você não começar a orar, você nunca vai orar. Você precisa começar. E a esse início eu nem falo de tempo. 2 coisas você tem que priorizar nesse início: horário e lugar. Porque você treina, adestra o seu corpo ao lugar e horário. Você sabe que aquele é um horário de orar e aquele é um lugar de orar. Por que isso é importante? Para o treinamento. Para lá na frente, o próprio corpo pedir a vida no Espírito. Aí agora o núcleo domina o externo. Mas entenda, se você não começar a orar, você nunca vai orar. Você nunca vai acessar o interior, aonde está o Espírito Santo, aonde é governado o crente, aonde estão as experiências, aonde o Espírito Santo transforma você, a imagem e semelhança de Jesus, aonde quem mente vai deixando de mentir, quem rouba vai deixando de roubar, quem tinha vício vai deixando os vícios. É quando você acessa esse núcleo onde está o Espírito Santo, que esse Espírito Santo, de acordo com Romanos 8, 29, vai lhe transformando a imagem e a semelhança de Jesus. Você está girando, daqui um pouco ele está girando de forma horária e você anti-horária. Você anti-horária, daqui um pouco você vai acessando o Espírito, ele continua girando a mesma velocidade, mas daqui um pouco vocês vão sendo um só. Porque a carne é sempre anti-horária. Ela é sempre do contra. Mas quando o Espírito vai controlando, ela vai mudando, até se parecer com Jesus. Suas orações iniciais, preste muita atenção, sempre serão ouvidas por Deus. Eu não estou dizendo que serão atendidas. Ele ouve a oração até do diabo. Ele não é surdo. Agora, já atender é outra coisa. Porque o nosso Deus não é surdo. Agora, se ele vai atender, eu louvo ao Senhor porque ele não respondeu ou não atendeu todas as minhas orações. Eu já disse isso. Tem oração que é uma vergonha, mas ele ouve todas. Tem umas que ele fala, meu Deus do céu.
Tem oração que o Espírito Santo fala assim: deixa eu apagar essa droga de oração que você fez, que eu vou levar outra coisa para o céu. Ainda bem. Mas todas essas orações iniciais serão ouvidas por Deus. E como que Deus vê essas orações? Da pureza? Ele vai falar assim: não é assim que se deve orar. Você está lutando com a sua própria carne, é como uma criança mamando. Antes dela puxar o leite, ela tem que sugar o leite, ela faz força. Mas depois que o leite é sugado, ela para de fazer força. Porque se ela continuar fazendo força, ela vai engasgar. Então ela deixa o leite fluir livremente. A oração inicial é aquela força que você faz para sugar o leite. E o Espírito Santo vê isso como uma tentativa para você obter o leite, o espírito de oração. Não porque ele está vendo assim: nossa, que oração tremenda, que coisa linda meu filho está orando. Ele está vendo que na oração inicial muitas vezes tem arrogância, muitas vezes tem ego, tem espírito de vingança, tem tanta raiva. Mas você está ali orando, há interesses, a justiça própria. Mas ele vê como a criança forçando, fala assim: olha, ele está tentando. Agora esse Espírito Santo vai lhe ajudar. E a primeira atitude que ele vai dar a um insistente, que ainda está na carne, na força do braço na oração inicial, é liberar o leite. Aí ele vai parar de fazer força, porque o leite vai sair livremente. Essas orações são feitas com nossos esforços, com nossa natureza, cheias de nossas vaidades, egos, rancores, mágoas. É o início da cruz. Mas elas têm uma importância muito grande, pois você está mandando uma mensagem para o céu, que você quer ser uma pessoa espiritual, ainda que hoje não seja. Mas você tem desejo de ser. E essa oração normal, que a Bíblia chama de súplica, insistente, bater até a porta abrir. Porque quando você já tiver um espírito de oração, você não vai bater nada. A porta já está aberta. Mas lá no início da vida de oração, você tem que bater. Você tem que ficar sugando e fazendo força. E existe um treinamento nessa área interessante que eu queria te ensinar. Normalmente, quando você dobrar o joelho para orar, nos 15 minutos para 20, vai sumir as palavras. Porque você acha que já falou todas e não tem mais nada para falar. Por isso que a média de oração não passa disso. Mas vou te dar uma chave. Nos primeiros 35 a 40 minutos de uma oração diária, é só guerra. Ela ainda não subiu. A menos que você já está vindo de uma vida de oração permanente. A hora que você vier orar, ela já chega direto no trono. Ainda, por quê? Você já treinou a carne já foi humilhada. Então agora quando você vira um orador profissional, você não tem mais que lutar, você já tem o atalho para chegar na cara do gol. Como diziam que o Romário tinha atalho para fazer gol, né? Você atalha aquela carne, mas até lá, você está orando 15 minutos, some palavra. Lá no início eu levantava, mas o Senhor uma vez me disse: fique aí. Eu falei: mas o Senhor já disse tudo, fique aí. Em 2 minutos, volta a palavra. E Ele vai te lembrando coisas que você deveria orar, que você não orava, voltou. Aí você lembra pecado que você nem lembrava, mas o Senhor nem lembrava disso. Aí começa uma guerra, o diabo tira a palavra, o Espírito Santo põe a palavra. Aí eu oro de novo, some palavra. Aí você fica ali mais 2 minutos, eu te garanto que vai voltar as palavras. O diabo fica lá tirando, a mente dá um branco, ela começa a divaguear, pensa, aí você tem que voltar para o núcleo. Não faça isso com muita força. Volte, concentre-se, não fique em crise. As primeiras orações não derramam lágrimas. Elas são apenas um treinamento. Sai palavra, vem palavra, sai palavra, vem palavra. O diabo tira, o Espírito Santo põe, o diabo tira, até chegar o momento que o Senhor esconde você nele e o diabo não te vê mais. Isso demora. Quando você aprende esse ato, mas você tem que ficar ali, fique ali. Quando você menos perceber,
já passaram de 35, 40 minutos. Normalmente, a partir dos 35, 40 minutos, é quando para de sumir as palavras. Na realidade, passa a não ter nenhuma. Mas elas continuam a ser faladas. Agora elas vêm do núcleo do seu ser. É nesse momento que o Espírito Santo passa a ser o orador profissional. Quando você tem esse atalho, você for orar no outro dia, você já vai direto nele. Porque é a prática que leva à perfeição. Essa primeira fase, gente, ela é muito difícil. Pois você está treinando o seu espírito a orar. Ao hábito da conversa. Mas elas são fases de esforços. E o Senhor está vendo a sua tentativa de orar, subjugando o corpo. Logo você receberá o espírito de oração. É um prêmio para esses lutadores. Mas esse treinamento, ele é necessário. Todo hábito tem que ter um treinamento. Essa é a fase que nós oramos insistentemente. 99,999% sem vontade para nos acostumarmos. Todo costume repetido várias vezes vira um hábito. Chegará uma hora que o seu corpo vai pedir para orar. O seu corpo sabe a hora de escovar o dente. Eu acho que vocês fazem isso. O seu corpo sabe a hora de comer, a hora de ir no banheiro. Virou um costume, tem um relógio biológico. A oração aprende a ter esse mesmo costume. Chegará uma hora que o seu corpo vai dizer, vai orar! Por isso você tem que ter um lugar e uma hora para ter o hábito. Como um pastor disse a mim, olha, minha vida de oração está difícil por causa das viagens. Eu tenho que tomar cuidado, falar isso, para você não parecer superior às pessoas. Contudo, é uma vergonha ele falar um negócio desse para mim. Senhor Jesus, é difícil comer por causa das viagens. É difícil beber água por causa das viagens. É difícil escovar os dentes por causa da viagem. Meu Deus do céu, oração é uma necessidade espiritual como nós temos das materiais. E não tem a ver com prioridade. Priorizar. A primeira fase, você precisa fazê-la. Você está indesculpável dessa primeira fase. Se ele vai lhe dar as demais fases depois, é com ele. Com certeza ele vai lhe dar. Mas você tem responsabilidade dessa primeira fase. Ela não é difícil a ninguém, até crianças podem fazê-las. Fique ali. Quem ora 15 minutos por dia durante 2 semanas vai orar 20 por dia durante mais 2 semanas. Quem ora 20 minutos por dia durante 2 semanas vai orar 30 minutos na 3ª semana. Quem ora por 1 mês durante 30 minutos, depois de mais 1 mês, 2 meses, por hábito, ele vai estar orando mais de 1 hora por dia. Você precisa ficar lá. Essa é uma atividade que a carne nunca vai querer. Você vem à igreja, você está aqui, você criou o hábito. Mas esse hábito inicialmente é um hábito religioso. Ele é externo. Ele só tem valor se o Senhor vê que lá no fundo do seu interior, você quer gerar dessa atividade externa uma atividade interna. Deus vai ver que você tem interesse nele. Então ele vai produzir o fogo verdadeiro. Você entendeu? Quem está entendendo? Segunda fase da oração, que eu quero que você entenda, tudo isso aqui vem da minha experiência com Deus. Eu chamo de fase do quebrantamento. Meu Deus do céu. Logo depois da sua insistente ida e vinda ao lugar de oração, o fogo desce. Os apóstolos insistiram, até que o fogo desceu. No entanto, deixe-me te contar alguma coisa sobre essa fase. Ela é uma fase
maravilhosamente terrível. É o verdadeiro fogo consumidor do Senhor. É um fogo muito amoroso, mas plenamente consumidor. Essa é a fase quando você recebe o espírito de oração. É a hora que o Espírito Santo destroça você. E ele irá queimar tudo que for madeira, feno e palha. Quando você falar Espírito Santo, eu quero conhecer Jesus, me revela Jesus, ou me dê revelações, ou Espírito Santo, eu quero ter intimidade, ele vai destruir tudo que tiver no caminho que impede essa intimidade. Essa é a fase do massacre. Nessa hora, nessa fase, você nasce do Espírito. Você acessou o núcleo. Aí, meu irmão, como alguns amigos têm me ligado. A última, uma pastora ligou: eu estou mal. O que foi? Eu só choro. Não sei o que está acontecendo. Eu falei: agora você está bem. Quando o Espírito Santo encontrar você, ou você encontrar o Espírito Santo, nessa segunda fase que você insistiu, chegará uma hora que ele vai vir. A hora que ele vier, ele vai queimar tudo. Você estava anti-horário, daqui a hora que fizer isso aqui, meu irmão, parece que você está sendo destruído, derretido, tudo está queimando. Nessa fase, você tem que ter maturidade. Eu disse para uma pastora, eu falei: ó, você precisa procurar seu marido, seus filhos, e dizer para eles o seguinte: não estou em depressão. Você precisa entender que eles não estão tendo a mesma revelação, entendimento que você. E eles precisam compreender que você está numa fase com o Espírito Santo. E essas suas lágrimas, você falou: pastor, eu vou lá, faço comida, eu quero voltar para o quarto de oração, eu não consigo assistir. Eu falei assim: pronto, você alcançou o centro da coisa. É quando ele destrói a gente, irmão. Ele mata todo o ego. Ele mata todo o senso de justiça própria. Ele mata todo o senso de arrogância. Nada mais importa nessa segunda fase, que eu chamo fase de quebrantamento. Esse é o atalho, que quando você vira um orador profissional, você não precisa mais da primeira fase. Então, a hora que você dobra o joelho, as lágrimas já começam a rolar, porque você se tornou alguém que aprendeu, recebeu um espírito de oração. Mas até lá você tem que começar. Agora preste atenção, que você não imaginava ouvir o que vai ouvir aqui. Nessa fase, todos aqui entendam, você se sentirá destruído. E por quê, gente? Eu chamo de fase do derretimento. Meu Deus. O que é oração? Oração é queimar. É nessa oração, escute isso, que acontece agora. Por que você está chorando e está derretido? Porque o ego está sendo queimado. Eu chamo essa oração a verdadeira, a oração que fez você nascer do Espírito, de queima do ego. O que é ego, gente? Ego é a totalidade da nossa natureza terrena caída. O ego é o centro de toda a carne. Então ele tem muitos títulos. É toda a futilidade. É toda a totalidade da natureza caída. Toda a totalidade, nele está meus sentimentos, justiça própria, orgulho, vaidade, ciúmes, razões, direitos legítimos. Mas o servo de Deus nem se defender, ele se defende. Tudo isso nós chamamos simplificadamente de ego. E a oração que chega até Deus de forma singela, veja, aquela primeira ela tem uma importância. Para quê? Para treinar você para chegar à segunda fase, que é quando você encontra o Espírito no seu espírito,
A hora que isso acontece, Ele revela seus pecados, Ele revela seu coração, Ele revela sua natureza. Você às vezes pensava que fulano tinha que te pedir perdão, agora você já acha que você é que tem que pedir perdão. Porque agora toda madeira, feno e palha vai sendo derretido, porque você está no fogo. Seu ego, preste muita atenção, é o todo da sua carne. Se seu ego não for queimado, você não conseguirá jamais ter uma profunda relação com o Espírito Santo. Então Deus lhe quebranta, para que Ele mesmo lhe ouça. E por quê? Para que você não desista. E por quê? Porque Ele só vai viver em você quando você deixar de viver para você. Então Deus precisa lhe quebrantar para você ouvi-lo. Sabe por quê? Porque o nosso ego é barulhento. Olha o tanto de futilidades, tanto de justiça própria, tanto de mágoa, tanto de amargura, tanto de vaidade, é tanto grito, tanto barulho, tanto... Você imagina, o que você pensa Deus ouve, Senhor amado. O nosso ego grita, é um porco que não quer morrer. Mas quando eu entro nessa fase, eu mato o ego. Na realidade, oração é queimá-lo. Oração, gente, é derretimento. Meu Jesus. Se o seu ego não for queimado, você não conseguirá ter uma profunda relação com o Espírito Santo. Então Deus lhe quebranta, para que Ele mesmo lhe ouça. Para que, preste atenção, você desista do ego. Você abandone o ego. As futilidades, vaidades, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ouvir palavras, e que você passe a depender só dele. O nome disso é nascer do Espírito. Para que sua oração seja plenamente atendida por Deus, tem que haver desistência do ego. A oração verdadeira exige de quem ora o completo, não é um pouco, é o completo abandono do ego. A oração verdadeira exige de quem ora a queima. Vejamos como nossa oração sobe até Deus, em Apocalipse 8, versículo 3. Vocês querem ouvir tudo? Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. Oh, aleluia! A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Meu Deus, gente, preste atenção. Notem que João fala aqui da oração como um incenso, cuja fumaça sobe diante de Deus e é recebido por Ele. Então, quando você for ao Senhor, derrame seu coração, sua alma na presença dEle. É assim que a fumaça sobe. O incenso é nossa oração, a fumaça é o ego, é a alma, é o derretimento do coração. A fumaça, no caso a alma, só sobe se o incenso for derretido. Então a oração é o total, completo derretimento do ego, é o derretimento do coração, o derretimento da alma perante Deus. Romanos 12, versículo 1 fala que esse é o único culto que Deus aceita de fato, é uma atividade interna, pura. Romanos 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso, queime o seu corpo vivo. Queime, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Orar é derreter a alma,
E quando a alma é derretida, o ego é queimado, essa fumaça que é o sacrifício. Como João disse, o incenso queima-nos, a oração é o incenso. A alma e o ego queimado é a fumaça, e é o que Paulo chamou de sacrifício vivo, que é o culto agradável a Deus. Com isso eu estou dizendo que você precisa derreter-se em oração. O quebrantamento se faz necessário. Sem quebrantamento, toda oração é farisaica, e o Senhor chama de oração arrogante, egoísta. Como a alma sobe a Deus? É só quando a alma é derretida que ela sobe a Deus. Oração é quando sua alma é completamente derramada e queimada diante do Senhor. Ana disse em 1 Samuel 1:15, quando disse: eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Ana está dizendo: eu estava queimando incenso, derretendo, completamente derretida. Essas palavras: oh Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada de amargura. Não bebi vinho, qualquer bebida. Por que isso aqui? Porque o sacerdote não via palavras, só via a boca movendo e lágrimas. Isso é derretimento. Não tem nenhuma arrogância nessa oração. Ela disse: eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Se faz necessário a segunda fase da oração, porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mas também entenda que você precisa começar da primeira, até que Ele lhe dê o espírito da segunda. Quando Ele vem, Ele vai derreter. Você vai, meu Deus, o que está acontecendo? É a fase do quebrantamento. Que coisa gostosa essa fase, meu Deus, eu queria ficar só nela. Esse aqui, derramar, gente, é o incenso. É esse incenso que é uma entrega total do seu ego diante de Deus. Como João disse, é isso que é levado ao altar. E essa fumaça é quando você vai sacrificando o orgulho, vai sacrificando, você vai deixando a justiça própria, aquilo que é adâmico, eu tenho razão, ele que está errado, eu tenho razão de ter ferida, eu pastor, o marido, isso tudo é ego. Só tem briga quando tem ego, gente. Toda briga vem do ego, um dos dois ou os dois. O incenso oferecido pelos magos, depositado aos pés de Jesus, é um retrato da oração e adoração a Ele. Por isso que a nossa corrida de oração tem 6 fases. Uma delas é a queima do ego. Que é a mesa do incensário. Então, o que é a oração em sua segunda fase? Oração em sua segunda fase é o mais profundo nível de quebrantamento diante de Deus. É o entusiasmo do amor, é a alma derretida, é a entrega total de todo o ego. Orar é um derretimento total, fogo na vela. Ela vai derretendo. Orar é a dissolução, presta atenção, orar é dissolução e elevação da alma. Primeiro, orar em sua segunda fase dissolve o ego, que é a alma, e depois eleva ela como sacrifício ao Senhor. É dissolução e elevação. Esse derretimento, essa queima de ego, que fazem com que a alma suba ao Senhor. Meu Deus.
Só quando a alma é derretida, que doces fragrâncias sobem ao Senhor. Essa alma derretida sobe a Ele como perfume agradável, e Ele aceita isso como culto racional e lógico. Meu Jesus amado. Entenda, meu irmão, a alma só sobe para Deus quando abrimos mão de justiça própria, de ego, de razões, de vinganças, de amargura, de mágoa. E a razão é terrível, porque você quer culpar quem você acha que não tem. Por isso que as pessoas que mais têm justiça própria são as que mais apanham. Na oração, em sua segunda fase, acontecem algumas coisas. Primeiro, nos vemos mais errados do que pensamos. Somos completamente altruístas. Somos completamente esvaziados da justiça própria. Somos completamente quebrantados. Agimos com base na obra do Espírito em nossa vida. Nosso padrão moral agora não sou eu, ou pai, ou mãe. Meu padrão moral é Jesus. E diante de Jesus, eu sou nada. Porque agora, como eu encontrei lá no núcleo do meu ser, o Espírito, Ele me mostra Jesus e fala, Ele é só seu padrão. É nessa hora que você fala, que lixo que eu sou. Mas você antes se comparava com sua esposa, então você se sentia melhor, porque você faz coisas melhores que ela, ou o marido se sente melhor, porque essas coisas você acerta, ele erra. Ou você, então, veja, mas quando você se compara a Jesus, você vai sempre estar prostrado, falando, meu Deus, eu não mereço, 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 eu não mereço. Mas quem lhe mostra Jesus, quem lhe revela Jesus, é o Espírito Santo. Não tem um dia na minha oração que eu não começo falando, Senhor, me revela Jesus. Quando Ele me mostra Jesus, é quando acontece o derretimento. Você fala, como o Senhor pode usar um jumento? Eu sou um jumento, mas só aquele que Jesus montou, viu? Só esse que eu quero ser. É isso que Jesus disse, nascer do Espírito. Nesse momento, a carne não tem mais poder em nossa vida. Eu estou dizendo, nenhum poder. Nessa hora da oração, nosso ego está sofrendo um absurdo derretimento, e isso sobe ao Senhor como fumaça, como fragrância, como cheiro, como perfume. E esse culto que o apóstolo Paulo nos disse, essa queima, esse derretimento, essa essência é imprescindível. Se você quiser experimentar o Espírito Santo no mais profundo possível, sua alma tem que derreter. Por isso que toda oração começa pela cruz. É somente pela total aniquilação, derretimento de ego, que você pode, de fato, prestar a verdadeira adoração a Deus. Sua alma tem que subir como sacrifício ao Senhor, essa é a fumaça. O Senhor só pode, de fato, ser honrado pelos humildes. É no seu morrer que Ele vive em você. Essa é a verdadeira oração e adoração. Queima do ego, aniquilação do ego, é adorar de fato, em espírito e em verdade. Toda adoração, para ser adoração, precisa estar no espírito. E para estar no espírito, a alma, o ego, a carne precisam ser aniquilados, senão você não estará no espírito. Existem duas verdades nesse fato: tudo ou nada. Deus é tudo e você é nada. Fora isso, tudo é mentira. Orar é reconhecer que Deus é tudo e você não é nada. Quem não tem esse reconhecimento ainda não está orando. Quem reconhece que Deus é tudo não pode sair amanhã para trabalhar sem orar. Quem reconhece que Ele é um pouquinho, ele pode trabalhar sem orar, porque ele se vira para dirigir bem.
Ele está vivendo do acaso, mas quem reconhece que ele não é nada, ele precisa orar todo dia, depender de Deus todo dia, contar com a intervenção de Deus todo dia. Então ele reconhece que Deus é tudo e ele é nada. O nome disso é aniquilação do ego. Orar é dizer que Deus é Deus e você não é Deus. Orar é dizer, eu não sou Deus e creio que o Senhor é Deus. O Senhor é tudo e eu não sou nada. É isso que nós chamamos de possuir Deus. Preste atenção. Existem duas verdades que eu quero que você entenda. A primeira, Deus me possui. A segunda, eu possuo Deus. Como assim possuir Deus? Quando o Senhor se torna plenamente Senhor da sua vida, Ele é tudo em você e tudo que você precisa. É esse o reino dele na sua vida. É quando ele te possui. É quando ele lhe governa, de dentro para fora. Mas em segundo lugar, nesse caso, ele possui você. Mas em segundo lugar, é quando você possui Deus. Agora, após ele ter me governado, ter sido controlado pelo Senhor, aniquilar o ego, você também o possui. É quando possuímos Deus. Quando é que eu possuo Deus? Quando eu também possuo o reino dele. E nesse reino há paz e alegria no Espírito. O que o Lucas falou? Passamos a ter paz, unidade em casa. Nesse momento é quando você também possui Deus. Jesus disse, as palavras mais duras do Senhor naquele dia serão, afastem-se, eu não vos conheço. Não sei quem é você e você não sabe quem sou eu. Você não possui Deus e Ele não possui você. O agir de Deus em você nessa fase está, escute bem, absorvendo completamente seu ego, queimando sua carne, e isso nós chamamos de sacrifício a Ele. Terceira fase, doída. Vocês querem ouvir mesmo isso? São 4. A primeira é a oração comum. É a arrancada. É aprender a orar. A segunda é quando vem um espírito de oração. Você pensa que está, meu Deus, aquilo vai queimando, é uma sensação que está arrebentando você por dentro. Mas a terceira é triste, gente. Eu estou lhe dizendo ela. Mas ninguém me disse ela. Eu aprendi as duras penas. A terceira fase de toda oração. Se você está na segunda fase do quebrantamento, já tenha isso, anote como escola. Aridez. É a fase mais dolorida de todas que eu aprendi, as duras penas. Agora imagine você. Você está vindo de um tempo absurdo de quebrantamento perante o Senhor. Não tem um dia só que você não se levanta da oração em frangalho. Você fica tantas horas ali, que quando você levanta chega dói, porque o corpo ficou na mesma posição e dói. E aquilo é tão gostoso que você quer voltar, que ele está ali, você sente a presença dele, flui. Que delícia que é! Chorar diante dele, ficar ali horas, e depois você fala, uau, fiquei tantas horas, e você começa a se sentir, Senhor, eu já estou conseguindo orar tanto tempo, que maravilha. Você está vindo dessa fase, você está aos trapos, em frangalhos, seu ego está subindo todo dia, como fragrância ao Senhor, suas lágrimas rolam facilmente, isso traz um prazer absurdo. Você está sendo tocado pelo amor dele, todo dia, muitas vezes ao dia. Você vai na presença dele em oração, mas de repente, do nada tudo para. Inexplicavelmente. Você não pecou, você não feriu, mas as lágrimas param, secam. Você agora vai orar, não sente. Isso se chama aridez. Agora você quer ouvir, né?
Pois agora eu só vou continuar a quarta. Agora você se interessou. Você estava indo bem, mas de repente seca os olhos. Você ora e não sente mais Ele. Parece que Ele não está lá. Do nada, de um dia para o outro. Ontem era um quebrantamento, agora vira. Você vai orar. Nossa, hoje não fluiu. Está seco. Aí você já começa lá. O que eu fiz, Senhor? Te magoei? Aonde eu errei? Você não errou em lugar nenhum. Você não magoou. Você não pecou. Mas a aridez veio. Agora, por quê? Você vai até Ele e parece que Ele não vem mais a você. Parece que você está seco, agora as lágrimas não rolam mais. E você diz, eu não senti a presença dEle, não está fluindo. E o próprio Espírito Santo, gente, escute bem, é o próprio Espírito Santo que nos leva ao deserto. E em todas as áreas da nossa vida terá um deserto. No casamento, nas finanças, em tudo, inclusive na sua vida de oração. Oração é uma vida, é uma cultura. Então sempre ela terá que passar pelo deserto, porque deserto é lugar de dependência e treinamento. Sem Ele, você se acostuma com o mar se abrindo, você se acostuma com aquela presença maravilhosa, e se você se acostumar com isso e deixar de buscar, você vira um bruxo e feiticeiro, porque quem se acostuma com a presença, mas mantém orgulho nela, é Lúcifer. Então a aridez é para você não se tornar um demônio, que tem experiências com Deus, que agora rolam lágrimas, conhece o Senhor, e agora com essas experiências, você ainda põe ego em cima. Aí você vira um Satanás. Então a aridez faz você pensar e ver que mesmo diante de tanta unção, de tanta presença, de tanta revelação, você tem que voltar a entender que você é um jumentinho. Provavelmente Lúcifer não aceitou a aridez. Jesus aceitou, Judas não. A aridez dos discípulos foi a cruz. Quando eles viram Jesus na cruz, eles falaram, Ele não é Deus de fato. Naquele deserto, alguns desistiram. É normalmente depois dessa experiência de quebrantamento, no período de aridez, que as pessoas desistem de orar. E se elas desistem, será muito difícil voltarem depois como eram, porque elas tiveram, Senhor, mas não fiz nada de errado e entrei nesse período de deserto. Elas param aqui. Param. É o Espírito Santo que promove a aridez. Eu vou te dizer o que eu fiz. Quando veio o período de deserto e aridez, eu vinha todo dia e ficava todo dia em silêncio, não vinha palavra, e ficava às mesmas horas e dizia, o Senhor não veio, mas amanhã eu venho. No outro dia, outra aridez, o Senhor não veio, mas amanhã eu venho. De repente, ele voltou. Você precisa treinar o seu espírito a não viver por emoção, a viver por amor. Eu venho a Ele, não é só porque eu estou agora viciado na presença dEle apenas, porque é delicioso. Eu venho porque eu amo. Então eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora, mesmo não sentindo nada. Eu venho de novo. Se eu estava gastando 1 hora no quebrantamento, eu vou gastar 1 na aridez, para mostrar para Ele que eu venho. O deserto é necessário. Essa é a fase que nós não sentimos,
não resolve esforço humano. Por isso que a gente se sente só. Deus chamou Moisés para falar com ele e disse: sobe o monte que eu vou falar com você. Moisés falou: vai ser no primeiro dia. Mas foi 40 dias. Moisés teve que ficar lá e começou a dar murro nas paredes. Falou: mas pera lá, o senhor me chama aqui, o povo pensou que eu morri lá, e o senhor me abandona aqui? Deus estava dizendo: não é do seu jeito. A hora que você tiver com o coração derretido, eu venho e falo. Tudo isso aqui eu aprendi na prática. Mas o sermão foi montado dentro do avião. Nunca pensei em ensiná-lo. É minha experiência. Eu levei um dia para entender alguma coisa de Deus. Cheguei 3:30 da manhã no aeroporto em Londres. O meu voo sairia às 11 da manhã da Itália. Preguei numa convenção das Assembleias de Deus na Itália. Fui até Londres para pregar em 2 igrejas. E depois teria que voltar a viagem de origem para pegar o voo para o Brasil. Na volta, o voo que ia para a Itália, que era um voo, não era de conexão, foi cancelado. E aí perdi o voo internacional. Eu fiquei se eu tive que estar 3:30 no aeroporto, eu não dormi. Então eu fiquei das 3:30, o dia inteiro dentro do avião, dentro do aeroporto. Eu fui orar e falei: Senhor, por que o Senhor permite isso? Eu estou a seu mando aqui. Ele me disse: fui eu que mandei os apóstolos entrar no barco, e nem por isso os isentei da tempestade. Falei: Senhor, não é uma brincadeira o ministério. Isso quando eu fui falar com ele, sentado ali mesmo, já passava de umas 8 horas ali quieto. O meu corpo já não aguentava mais, não tinha lugar para sentar, eu fiquei no chão. Não tinha lugar para comer, tudo acabou as comidas, porque todos os voos cancelados no aeroporto de Londres, não tinha mais comida. Então eu resolvi também não beber água, porque não tinha como ir no banheiro, porque a fila era enorme. Então eu não queria ir no banheiro. Eu já estava esgotado emocionalmente. Eu ouvi a voz do Senhor falando assim: procure um lugar retirado. E vai falar comigo. Eu falei: retirado aqui agora? Eu falei: Senhor, não tem. Então faça isso aonde for. Eu falei: o quê? E eu tenho uma mantinha. Quando eu olhei do lado, tinha uns 2, 3, 4, você sabe, muçulmano, hora 5 vezes por dia, estendendo tapetinho e orando. Ah, bonito. Peguei a minha mantinha, que eu sinto muito frio nas pernas, estendi no chão, e num dos maiores aeroportos do mundo, e foi ali mesmo, irmão. Meu irmão, foi uma das experiências mais poderosas que eu tive em toda a minha vida. A primeira coisa que eu ouvi dele foi: por que você veio tão arrogante diante de mim? Essa era a oração dos fariseus. Vocês são muito arrogantes. Justiça própria comigo? Eu conheço o seu coração e você não conhece. Ele disse: eu provoquei tudo isso. Falei: por quê? Para derreter seu ego, porque eu tinha que falar com você. E você sabe, eu sou muito ranhento, diante de todo mundo. Ah, meu Deus. Se o seu coração tiver ego, ele não vai ouvir minha voz.
Infelizmente eu não queria fazer isso. Mas porque Paulo diz, quanto a mim, já estou posto por libação diante do Senhor, e o Senhor me coloca todos os sofrimentos, descarrega em meu corpo as marcas de Cristo. Presta atenção nesse texto. Apesar das marcas serem visíveis, os açoites, os naufrágios, ele não focou as marcas, ele não falou dela, ele focou Cristo. Ele nunca falou quais foram as marcas. Ele sempre focou Cristo. Há pecado até na nossa santidade. Sabe por que ele nos arrebenta? Porque a hora que nossa alma é derretida, é a hora que ela sobe. Não precisava ser assim, mas infelizmente somos muito arrogantes, cheios de egos. Agora imagina você, quando eu me levantei, ele disse, olha na tela agora que o voo vai chamar. Quando eu olho na tela, corre para o embarque. Falei, isso aconteceu um milagre. Foi o único voo que decolou. Entrei no voo. Minha esposa, bom, você sabe, 5 horas de fuso horário. Ela ficou a noite toda para arrumar hotel para mim na Itália e arrumando o voo para vir para o Brasil. Eu estava tão transtornado que eu não tive nem tempo para agradecê-la e ainda culpá-la. E eu fiquei com tanta vergonha depois, que eu tive que escrever para ela de dentro do avião. Mas nós não percebemos. Você não percebe quando você fala áspero com a sua esposa, que isso é ego, é orgulho. Você não percebe quando você manipula seu marido, que isso é ego, é orgulho. Mas a oração derrete isso. Agora, mesmo no quebrantamento, você começa a ter orgulho de ser alguém de oração. Você começa a ter orgulho de ser alguém santo. Então ele vem com aridez, para você voltar a estaca zero. Quando as multidões começaram a gritar, Messias, porque ele multiplicou peixes e pães, rei, 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 o que Jesus fez? Foi orar. Por que todos os homens caem quando estão bem ou quando estão famosos? Quando Jesus ficou famoso, ele não postou no Instagram. Ele foi orar. Então minha esposa disse, meu amor, que orgulho que eu tenho de você, ser tão trabalhador. Eu falei, não é o trabalho que me consome. Eu estou sendo posto como incenso queimado diante dele. É a missão que me consome. É a revelação de Jesus que me consome. É chegar numa igreja e ver crianças, jovens. Eu tive que mandar um vídeo para minha esposa ali na imigração da Itália dos Estados da Inglaterra para a Itália. Gente, acho que as 1000 pessoas. Que absurdo. As crianças começaram a vir perto de mim e deixou as mães e os pais lá. Eu filmei e mandei para ela, para falar, que a gente fala, ninguém conta. Olha isso aqui. Essa menina tem 2 anos. A mãe dela está lá na frente. Abandonou os pais e mãe está aqui nos meus pés. Fazendo o quê? E ria. E começou a cantar para mim e dançar. O Senhor falou assim, eu nunca levei um tapa por amor a Ele. Mas eu não teria nenhum problema em levar. Agora você entende porque os homens têm orgulho e chega a um certo ponto na vida deles que eles passam a ter orgulho, se tornarem mártires por Cristo. Porque não há mais nenhum traço de ego neles. Paulo disse, antes dele morrer, ele disse aos filipenses, quanto a mim, estou sendo colocado como libação, como sacrifício. Ele disse, está prestes à minha morte. E ela vai servir de testemunho. Aquele homem estava completamente esvaziado de si.
A aridez nos faz necessário. Por que temos que ter aridez na oração? Você vai passar por isso. Posso até perguntar, tem alguém que já passou por isso? Ou está passando? Dói. Agora você está ouvindo. Ninguém me contou. Porque a presença dele é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que você não quer perder mais aquela sensação, mas de repente para do nada. E ele me disse sobre a aridez dentro do avião. Quando eu escrevi. Por que ele nos leva a esse deserto, essa aridez, secura na oração? Primeiro, nós precisamos ser treinados a não andar por sentimentos com ele. Segundo, precisamos orar com a mesma intensidade, o mesmo tempo que nós orávamos quando sentíamos ele. Isso continua sendo a morte do ego. Porque agora eu tenho orgulho de ter a presença. Uau! Então ele fala, vem cá, deixa eu queimar mais um pouco. Em quarto, precisamos aprender a passar para a próxima fase, que vem, é a última, depois da aridez. Eu vou só começar e vou continuar na quarta. Essa fase, o Senhor me ensinou. É a fase da constância. O desejo de Deus, nesse ponto da aridez, é lhe treinar a voltar a buscar Ele. É gerar mais busca, a nunca se acomodar. Pode parecer que durante o período da aridez, Ele não está lá, mas Ele continua lá. Só parece, é diferente de quando você não orava. Ele está lá ainda. Quando você permanece fiel no período da aridez, que ele ainda está lá, você pensa que não, mas você precisa insistir. E você terá sempre essa aridez de tempos em tempos na sua oração. E o que você tem que fazer? Responda. Continuar, permanecer, não desistir. Mesmo sem palavra, fique ali. Mesmo sem lágrima, fique ali. Mesmo sem senti-lo, fique ali. E aí, ele treinou você a chegar à última fase na oração. É quando você realmente será chamado por ele de um homem e uma mulher de oração. Que título! Qual é a fase? Constância. Constância é diferente de acomodado. Uma pessoa acomodada é uma pessoa preguiçosa. Imagine um avião que decola e quando ele entra em fase de cruzeiro, ele entra numa constância. O acomodado nunca decola. Constância, quem atinge uma velocidade mantém. É o piloto automático. Tal. A vida de oração precisa ser constante. Todas essas 4 fases, a hora que você chegar na quarta, você tem os atalhos da oração, você vai ter sempre a presença dele. O dia que não sentir, você sabe, você vai estar ali. Virou uma constância. Você entendeu isso? Mas essa parte, eu vou falar na quarta sobre como ser constante no Espírito Santo. Sobre como permanecer. Você vai ver, vai ser histórico. Como hoje foi. Fique em pé. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais
por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Não tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20. Minutos, ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.